Lucas capítulo 15, verso 3. Eu quero colocar o título aqui para vocês. Isso não está na Bíblia, mas é um título que ilustra exatamente o texto. A atitude da ovelha foi o quê? Permitir-se ser levada. A parábola da ovelha perdida. Só que o seguinte, fala mais do pastor do que da ovelha. Nós vamos ler isso agora. Então grave isso, a ovelha, ela se permitiu. Ela permitiu que o pastor a levasse. Eu venho falando sobre isso desde semana passada. Que quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu achei até interessante esse senhor essa semana falando para mim que o pastor que foi fazer o culto lá na empresa dele virou para ele e falou assim: cara, quantos convertidos você acha que tem aqui? Sabe quem falou para o pastor? Pastor, não sei, pergunta para o Espírito Santo. É ele quem faz o trabalho, é ele quem convence. Eu não sei quantas pessoas são convertidas aqui. Então, quem faz todo o trabalho é o Espírito Santo. Só que o seguinte, eu tenho que permitir. Vamos ler, vamos lá. Lucas 15, verso 3. Então, gente, se está muito frio aí, vocês podem diminuir. Está frio para vocês aí? Ou tá bom? Tá bom? Então tá bom, vamos lá. Lucas 15, 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheia de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de, o que, gente? Arrependimento. Lemos, agora vamos voltar no texto de novo, lá no verso 3 de novo. Então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então vamos lá. Quem perdeu a ovelha foi o pastor. Ele perdeu a ovelha. E ela, por estar perdida, ela se distanciou do rebanho. O que o pastor fez? Ele deixou as 99 e foi em busca daquela que se perdeu. As 99 ficaram sozinhas, ficaram sem pastor, porque ele foi em busca da outra. As que ficaram sozinhas, elas tinham uma vantagem que a outra não tinha. Elas estavam juntas. Isso é vantagem. O que eu tenho falado direto, eu tenho combatido isso, principalmente agora, na minha opinião, o pior efeito da pandemia foi o individualismo. As pessoas, muitas já eram frias, ficaram mais ainda. Estão divididas. Eu até quero abrir aspas aqui em cima de uma coisa.
evite conversas desagradáveis e conversas que dividem pessoas. Você vai numa confraternização, posso te dar uma dica? Não fala de política. Não fala de política. Você vai numa confraternização, não queira tocar no assunto de religião. Isso. O que acontece? Divide as pessoas. Você já viu um atleticano e um cruzeirense discutindo? Quem tem razão? Termina a discussão, quem fica com a razão? Nenhum dos dois fica com a razão e pode. O que pode acontecer? Um ficar com raiva do outro. Você quer a sua opinião? Fala com a pessoa entre você e ela. Agora, no meio de pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem dividido o nosso país. Duas coisas que dividem o país: política e religião. É o que está acontecendo. E nós não podemos entrar nessa. A gente não pode cooperar para a divisão. Temos que estar bem o que, gente? Você pode ter a sua opinião, concordar em uma coisa, e a pessoa ter a opinião dela. Certo? Você torce por um time e a pessoa torce por outro. Vai deixar de ser amigo dela por isso? Você vem aqui na Atos 2, você é membro da Atos 2, mas você tem um amigo, uma amiga, um colega que é de uma outra denominação ou de uma outra religião. Você não tem que ser só amigo de quem está aqui dentro. Deu para entender? Porque isso não é Bíblia. Isso é partidarismo. E a Bíblia é contra partidarismo. Amém, pessoal? Então, as 99, elas tinham uma vantagem. Qual vantagem que elas tinham? Estavam juntas. Estavam juntas. A outra estava sozinha. Tem vários vídeos aí na internet, mas eu me lembro de um que uma leoa foi atacar um búfalo. Ele estava sozinho. Em poucos minutos chegou a tropa. O que você acha que aconteceu? Colocou a leoa para correr. Força. A união é o que, gente? É força, gente. A união é força. Ninguém vive sozinho. Ninguém segue sozinho. Precisamos uns. Eu tenho falado isso porque isso tem que ser combatido. Inclusive isso está invadindo até mesmo o evangelho. Tem gente que fala assim: não, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de obreiro, eu não preciso de membro, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de pastor. Quer seguir sozinho? Vocês me fortalecem. Esse casal que nós visitamos essa semana, esse casal, eles nos abençoaram com as palavras deles. Amém? O pastor foi em busca da ovelha. Continuando o texto, verso onde? 5. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de quê, gente? De júbilo. Então preste atenção. Quando ele encontra a ovelha, o que o pastor faz? Coloca nos ombros com muita alegria e leva. Bom, o pastor só conseguiu levar a ovelha nos ombros. Lembra do título que eu mostrei? Porque ela se permitiu. Ela permitiu ser levada. Gente, quem
Quem permite a ação de Deus somos nós. Deus não obriga ninguém. Deus é educado. Nunca queira colocar o evangelho a goela abaixo do seu filho. Não, não faça isso não. Ele tem que permitir. Vou te dar um exemplo. O pastor Valdemir já tinha aberto a igreja dele e tal. Nós continuamos amigos, amizade antiga. E ele lá, eu que tal. E eu falando da palavra de Deus para ele. E um belo dia ele vira para mim e fala: Joel, me prega a graça. Me fala da graça. Aí, opa, o que ele fez? Permitiu. Aí eu comecei. Já vinha falando, mas quando ele fez isso com a porta, eu fui com tudo. É assim, sensato. Hoje ele prega a graça. Então, a ovelha, provavelmente, a Bíblia não, embora nós temos outras passagens, mas a ovelha, com certeza estava desesperada, às vezes ferida. Aliás, tem uma outra palavra que fala que a ovelha estava ferida, machucada, e mesmo ferida e machucada, ela teve que permitir que o pastor levasse onde, gente? Pessoal, ferida não quer dizer que a pessoa quer ajuda. Eu conheço um montão de gente ferida, mas que se fecha aí. Eu sou assim, quando eu vejo que a pessoa está distante, eu mando mensagem, eu falo. Mas quando eu vejo que a pessoa se fecha, eu me sinto inconveniente. Falei, não, eu sou assim, não vou mais não, vou ficar aqui, porque eu já estou me sentindo inconveniente. A ovelha estava ferida, mas ela permitiu que o pastor a levasse. Às vezes a pessoa está ferida e ela acha que pelo fato de estar ferida, Deus tem que fazer alguma coisa. Você tem que permitir. Amém? Eu permito, Deus, eu quero o Senhor aqui me ajuda. Como ontem na live, a moça falou na live ontem: ô pastor, como orar? Eu não tenho ânimo para orar. Me ensina aí, o que fazer para orar? Falei para ela assim: olha, ore mesmo sem ter vontade, porque o ânimo vai vir depois da oração. Pronto. Não tem vontade de orar? Ore sem. E aí ela perguntou depois: como orar? Me ensina como orar. Falei: você quer uma oração para você fazer? Deus, é o seguinte, Deus, eu não tenho vontade nenhuma de estar aqui orando. Eu nem sei orar. O que eu estou fazendo agora? Não tem vontade de orar? Dobre o joelho, Deus, eu não tenho vontade nenhuma de orar. Você já está o quê, gente? Orando. Entenda uma coisa, gente. Nós que permitimos. Você deve conhecer gente que você fala, entra no ouvido. É Deus quem convence, mas a pessoa tem que permitir. Você está aqui hoje nesse culto porque você se permitiu. Hoje eu vou ao culto da igreja. Amém? Você leu a Bíblia porque eu preciso ler. A permissão é sua. A ovelha estava ferida, mas permitiu ser levada. Nesses 2 anos de Atos 2, Bruna é testemunha disso. Tanta gente ferida, pessoal, que a gente conheceu, mas muita gente. E vou te falar uma coisa: tem gente que eu não consegui ajudar. Não consegui ajudar. Tentei, mas não consegui. O que eu faço? Eu oro por essas pessoas, mas não adianta. A permissão é dela. Pastor, meu filho está com a cabeça virada. Ore por ele, mãe. Dê conselhos, conscientize, mas entenda. Ele tem que permitir. O pastor encontrou a ovelha e colocou nos ombros. Ela poderia sair correndo, igual aquele vídeo lá.
a ovelha correndo atrás de um camarada. Você já viu esse vídeo? Bem engraçado. Que a ovelha, a legenda do vídeo até dizia o seguinte: o pastor foi exortar a ovelha, olha o que ela fez com o pastor. Então, ela poderia sair correndo, mas ela permitiu. E aí olha o que acontece. Verso 6. E indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A alegria não ficou apenas com a ovelha que foi encontrada, mas ficou em quem? Em quem ajudou a ovelha. Eu vou te falar uma coisa, pessoal. Um dos segredos da felicidade é você cooperar para a felicidade dos outros. Quando você coopera para a felicidade de alguém, isso é bíblico, você se sente muito bem. Você sabia, quando você faz bem a alguém, isso serve como remédio para o seu coração? O pastor encontrou a ovelha, chamou os amigos e comemoraram. Achei a minha ovelha, achei. Amém. E no final, que é o pano de fundo da mensagem, diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam. Então, no final agora, Jesus ele explica a parábola. Aqui ele fala de arrependimento e 99 justos que não precisam de arrependimento. Ele fala da alegria quando um pecador se arrepende. Entenda uma coisa: o arrependimento não vem de você. O arrependimento vem de Deus para o nosso coração. Você sabia que é Deus quem coloca o arrependimento no nosso coração? Tá, pastor. Qual é a parte da pessoa? O que você acha? Permitir Deus trazer o arrependimento. É isso. A ovelha estava perdida. O pastor, Deus, Jesus, o pastor foi. O arrependimento foi até ela. O que ela fez? Me leva. Então às vezes a pessoa acha assim: eu não consigo me arrepender, mas não vem de você, vem de Deus. Só que você tem que permitir isso. Como a gente permite o arrependimento no nosso coração? Se colocando aos pés dele: Deus, estou aqui, me ajuda, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero mudar. Quando ela se humilha diante de Deus, amém? E a permissão faz com que aconteça uma mudança, uma transformação extraordinária. O problema da humanidade é que não permite Deus agir neles. Esse é o problema. O problema não está, porque não. Você quer uma prova disso? Apocalipse 3, vamos lá. Por favor, gente. Apocalipse 3. Consegue? Aí, obrigado, Flávio. Vamos ler o título aqui comigo. Vamos ler em voz alta, vamos lá. Jesus, eu apenas abro. Diz assim: eis que estou à porta. O que mesmo? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele vai fazer? Entrarei em sua casa, serei com ele e ele. Essa foi o final da carta à igreja de Laodiceia. Então olha só, Jesus vem, bate, não chega entrando, e ele responde: se alguém
e neutro. Se alguém, seja quem for, o que, gente? Abrir, eu vou entrar. Pronto. Ele bate. Ele não chega entrando. Ele não força. Ele não entra pela janela. Ele educadamente bate. E como Jesus bate? Com a palavra. Ele fala, ele ensina, ele mostra, ele conscientiza, ele faz a pessoa refletir nos erros dela, na vida dela. Olha muito bem por onde você está indo. Para pensar, esse é o caminho. Ele começa, ele vai batendo, e a pessoa por fim, olha, tá bom, Jesus, entra. Na sua casa só entra quem você permitir. Ou não é assim? Ou qualquer um pode chegar entrando? Por quê? Porque a casa é sua, a vida é sua. Ele é soberano, ele é criador de todas as coisas, mas a vida é sua, o coração é seu, o coração é meu. Eu tenho o direito de abrir ou não essa porta. Amém, gente? Então Deus quer permissão. A palavra de hoje é essa: Deus quer permissão. Estranho falar assim, né? Deus quer permissão, porque Ele é soberano, sim. Quando se trata de arrependimento, é permissão. Embora Ele não precisa de permissão, porque Ele é soberano. Eu vou fazer o seguinte: essa semana, se não for terça, vai ser quinta. Provavelmente na quinta. Não, terça ou quinta. Eu vou colocar um texto para vocês que fala o seguinte: quem criou Deus? Quem criou Deus? O texto é maravilhoso e é um texto respaldado na Bíblia. Quem criou Deus? Só uma palhinha do texto. Deus não teve o começo. Que tudo que começa, termina. Ele sempre foi. E sempre será. Então Ele está acima de tudo. Ele é soberano. Mas quando se trata de arrependimento, de regeneração, quando se trata de conversão, não. Aí é o seguinte: preciso que você me permita entrar. Amém, pessoal? Isso é glorioso. Ele vai falando, vai mostrando, vai batendo na porta. As lições, a vida, sabe, as coisas que acontecem na nossa vida, as coisas que dão errado, tudo é Deus o que, gente? Batendo. Acontece uma coisa aqui, é Deus batendo. E vai mostrando, vai falando, vai mostrando, e Ele quer entrar, Ele quer. E o bacana que nessa, puder voltar por gentileza? Que no finalzinho Ele fala: eu vou entrar, cearei com Ele comigo. Esse cear já mostra o seguinte. Nós pregamos isso na quarta-feira retrasada. Inclusive quarta-feira agora a gente vai continuar o estudo das 7 igrejas em Apocalipse. Começamos quarta-feira retrasada. Quarta agora será a igreja de Esmirna. O bacana aqui é o seguinte: o que se imagina de ceia? O que se imagina de ceia? Comunhão, o que mais? Confraternização, o que mais? Vamos lá, gente, participa do culto comigo, vem. Relacionamento. Depois que a pessoa abre a porta, ela passa a ter o que com Deus? Relacionamento. Eu vou cear com Ele. Você vê que Ele poderia falar: eu vou cear com Ele, pronto. Não, eu vou cear com Ele e Ele. O que é isso? Relacionamento. Deus quer. O que Deus quer com a humanidade, gente?
Relacionamento. Deus quer se relacionar com a gente. Só que a porta tem que ser aberta. Amém? E a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é ter com Deus relacionamento. Você já está se relacionando com Deus há 10, há 15, há 20 anos. Você erra, você peca, você falha, e Ele não muda com você. Amém? Porque Ele é misericordioso. Como uma amizade, por exemplo, você... fulano fez uma coisa que eu não gostei. Aí você fica meio assim com fulano, mas daqui a pouco você volta. Ou não é verdade? Amizade. Relacionamento. E Deus quer se relacionar com a gente. Sempre. Amém, pessoal? Eu preciso permitir. Ele está batendo na porta. Pastor, se tratando de uma pessoa incrédula, e nesse caso? Deixa Deus bater. Deixa Ele continuar batendo. E só ore para que a pessoa permita. Amém? Às vezes a pessoa sofreu, viu a morte de perto, e a Deus, opa, quero entrar. Ainda não permitiu? Então deixa Deus continuar batendo. E se ela permitir, Ele vai entrar e vai se relacionar com ela. Ceia é relacionamento. Hoje a gente vai ter a ceia. É momento de comunhão da igreja. Momento de comunhão. Você vê que Cristo aqui, Ele cita a ceia. E isso, gente, é uma promessa eterna, de vida eterna. Se você ler o contexto, fala ao vencedor. Enfim, é uma promessa de vida eterna. Mas a vida eterna nossa começa aqui embaixo, saber disso? A gente já começa a desfrutar da vida eterna aqui. Por exemplo, a paz que você tem, a direção que você tem, a força que você tem, tudo isso você já está desfrutando da vida eterna. A vida eterna foi colocada em nós, a salvação foi colocada no nosso coração. E antes de chegar lá, a gente já desfruta dela. O mundo jaz no... Olha o que está acontecendo no mundo, olha como estão as coisas no mundo. Em meio a tantas coisas que estão acontecendo, os eleitos, os escolhidos, aqueles que são de Cristo, estão nele. O mundo pode desabar, que a gente tem paz, a gente tem força. Porque Ele ceia com a gente e a gente ceia. Amém? Quer falar alguma coisa, irmão? Não? Fiquem de pé, por gentileza. Deus quer o que mesmo, gente? Benção. Deixa eu entrar, A pessoa tem que se permitir. Não tem jeito. Só para fechar essa palavra, domingo passado falamos dos filhos de Israel. Sabe o que aconteceu com os filhos de Israel? Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Não foi? Sabe por que não aconteceu o que tinha que acontecer com eles? Porque eles não deixaram Deus agir. Continuaram naquela cabeça dura deles. Por fim, ninguém entrou na terra prometida. Deus tirou eles lá do Egito. A promessa fala, foi tirado do Egito para servir a Deus, para cultuar a Deus. Mas o que eles fizeram no meio do caminho? Pediram para Arão levantar um bezerro de ouro. Eles foram tirados do Egito, não foi para, a gente está livre da escravidão apenas, não, eles foram tirados do Egito para quê, gente? Servir a Deus. Mas no meio do caminho eles foram para o outro lado. E nós não podemos jamais. Amém?